Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo ao nosso programa. Hoje recebemos mais uma vez o nosso amigo Caliban Calitz, que responderá perguntas sobre a criação original. Bem-vindo, Caliban. Oi, João. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Caro amigo Caliban, em outras entrevistas, você disse que os espíritos saíram de Deus, nos fazendo entender assim que essa criação foi a maneira ou manifestação escolhida por Deus para este universo. Minha primeira pergunta é a seguinte: os espíritos continuam a serem criados? Como, por exemplo, neste momento em que conversamos aqui? É uma boa pergunta, né? Porque quando a gente lê muitos livros aí, principalmente do espiritismo cristão, se fala muito de criação contínua, né? No Evangelho, existe uma frase de Jesus que talvez dê a entender essa questão da criação, ou uma interpretação nesse sentido, né? Quando Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Mas seria esse trabalho o que se deduziu, o trabalho de criação? Né? Então, eu imagino assim que se isso fosse possível, né, uma criação contínua, ou seja, no momento que nós estamos conversando aqui, Deus estaria criando, né, espíritos. E isso aí me parece uma impossibilidade, por uma questão que eu reputo que é uma questão bastante simples, né? Se nesse momento estivesse faltando um espírito que seja na constituição do universo, o universo até então ele estaria ou teria estado incompleto. E faltou uma parte desse universo, ou estaria faltando. Se daqui a 100 anos Deus tornar a criar espíritos e tudo, isso vai dar uma desigualdade entre aqueles que foram criados antes e aqueles que foram criados depois. Isso a gente está raciocinando como que a gente está dizendo assim, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, Deus estaria criando. E me parece um raciocínio que não se sustenta quando você conceitua os atributos da divindade. Que a eternidade, ela, por definição, você não pode ou não consegue acrescentar nada a ela. Se um dos atributos de Deus, que é um atributo que é intuitivo, né, que é a sua suprema perfeição, que é a sua sabedoria infinita, se Deus estivesse nesse momento completando a sua obra, é porque essa obra teria sido até aquele momento incompleta, né? Então, nos parece que esse tipo de raciocínio vai conduzir a de que o universo está sempre em construção, né? Como fica alguns sites de internet, quando você entra lá, em construção, não acaba nunca, né? E se nós prestamos atenção lá para trás, nas conversas que nós tivemos, essa questão do tempo mesmo, né? Não faz sentido a conceituação de uma coisa, de uma continuação na eternidade. A eternidade ela é uma medida que escapa à nossa conceituação de tempo. Nós conseguimos raciocinar e falamos assim, começou aqui e acabou ali.
né? Porque a gente tem como medida a nossa própria vida, a nossa própria existência, né? E nós observamos o desenvolvimento fenomênico, ou seja, os acontecimentos ao nosso redor, e nós verificamos que as coisas têm um ponto de partida e têm um fim. Você vê uma planta, você vê desde a germinação dela até que ela se resseca e deixa, né, teoricamente, de existir, né? Mas em relação à eternidade, em relação a Deus, esse raciocínio não pode ser verdadeiro, porque Deus, sendo a sabedoria total, ele já deveria ter, na sua infinita sabedoria, previsto todos os espíritos que existiriam no universo. Quantos seriam esses espíritos? A gente pode falar, é um número que existe? Não, infinitos, são infinitos. Porque essa noção de que é infinito é que é a referência. E a noção de limitação é que é excepcional. A gente tem um raciocínio invertido em relação a isso, em relação ao tempo e à eternidade. A gente está tão dentro do tempo que a gente não consegue entender que a referência é não ter tempo. A gente está tão dentro da forma que a gente não consegue entender que o correto é não ter forma. Então, o que é o ser, afinal de contas, né? O que é o eu sou? Nesse momento, né, existe matéria, existe espaço, existe um tempo nessa criação, porque, como você falou, assim, será que nesse momento Deus continua a fazer? A gente está colocando Deus no tempo. E se não for nada disso, né? Se o tempo for uma coisa, vamos dizer assim, uma consequência, se for um aspecto, for uma coisa relativa, um detalhe que pode ou não existir no conjunto. Então, nesse momento, se Deus, né, num raciocínio simples, né, se estivesse podendo criar um espírito nesse momento que nós estamos conversando, o universo estaria em transformação. Ele estaria em transformação. Aí eu acho que Deus estaria em transformação. Deus também estaria num processo evolutivo, o que é inaceitável. Dentro do atributo de imutabilidade, né, dele ser inamovível na sua essência, né, ele não poderia estar crescendo. O universo não poderia estar crescendo nesse momento. E se eu falasse, eu admitisse que ele estivesse crescendo, ele poderia também estar diminuindo. Né? Que a ciência, então, ela fala isso, né? O universo está em expansão, né? Essa ideia, não tem isso aí, de que o universo está em expansão, é como se tivesse um vazio depois, lá no fim desse universo, né? E que ele estivesse ocupando esse vazio. É uma ideia inaceitável. Não podemos conceituar um acréscimo ao infinito. Então, o padrão é infinito. É o infinito vamos dizer assim, o infinito no tempo, né? Ou seja, não tem tempo. Seria a mesma coisa que dizer, né? Não há tempo, né? O tempo é uma coisa aqui que a formiguinha observa. O início, quando começa uma coisa e termina. Mas para Deus não existe nem esse começo, nem existe esse final. Né? Porque escapa da natureza divina essa questão de mutabilidade, né? Essa questão de ter um início. Né? Deus, quando eu pelo menos aprendi isso no catecismo católico, Deus é o que não teve princípio e não terá fim. Se eu, então, começo a demarcar, né? Agora está acontecendo isso, eu estou no instante agora, né?
não parece ser lógico isso, né? Eu sei que eu estou aqui com uma certa dificuldade de falar de uma coisa que a gente está longe dela, que é a eternidade. Eu estou com dificuldade de falar do que é o ser, né? E dizer que eu também sou infinito, tá? Que eu também sou eterno. Porque o que é você conseguir captar da essência divina, esse ser da essência divina? Teria que ser semelhante a ele. Se ele é um ser eterno, eu também tenho que ser eterno. Não pode ter um dia lá em que eu não existisse, a não ser no pensamento divino. Por isso que você falou, assim, você entendeu como uma manifestação escolhida para Deus nesse universo. É assim que funciona. Não tem outra forma, né? Os espíritos estiveram, né, na constituição do universo, é assim que ele funciona. Mas podemos chamar esse conjunto, né? Podemos chamar de organismo, podemos chamar de sistema, né? Como Pietro Baldi chamou, né? Chama de sistema, no sentido de ser uma coisa perfeita, que já estivesse já, é assim que é. Não tem uma alternativa para o universo, né? Então, no presente momento, Deus, eu posso falar que ele está fazendo espíritos, tá? Se eu entender que isso é uma coisa fora do tempo. Se eu entender que foi assim que o universo foi constituído. Mas não no sentido do tempo como nós entendemos. No sentido, né? Foi em 1950, tinha tantos espíritos, no ano 2021 tem um montão a mais, né? Eu não posso imaginar que seja dessa forma, né? Agora, eu posso imaginar que, sim, o processo de existência dos espíritos, né? Ele é dessa forma, né? São feitos da substância divina. Então, ele não precisa fazer porque já está feito. Tá? Os espíritos já estão feitos, né? O universo nasceu assim. Ele foi constituído dessa forma. Se existe, como eu disse, né, lá para trás, se existe uma outra maneira, nós não sabemos. Né? Escapa para nós que seja de outra forma. Então, a matéria, como nós a conceituamos, o tempo, como nós o conceituamos, a noção de espaço, como nós a conceituamos, elas não existem de forma absoluta. Porque a medida é a substância divina, o infinito e a eternidade. É só você imaginar, você fala assim, depois, né? Nossa cabeça tem sempre o depois, não tem limite. Você fala assim, eu vou aos confins do universo. Surge uma interrogação lá, né? E depois desse confins do universo? Tem outro confins do universo. Então não tem fim. Né? Aí você fala assim, mas como é possível o infinito? Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Como é possível o limite? Como é possível o relativo? Porque o relativo é que é o absurdo. E não o absoluto. Não é a eternidade que é absoluta. Não é o infinito que é absurdo. O absurdo é a limitação. E a nossa mente renega essa limitação no espaço e no tempo. Todo mundo fala assim, e depois da morte, como é que vai ser? Aí depois que acabar esse universo, como muitos dizem, né, na teoria dos multi-universos, né? E quando acabar, a gente fala assim, vai vir um outro. A nossa mente, ela foi feita da essência divina, nós não admitimos o fim. Assim como também, por mais que você se esforce, você não vai conseguir chegar ao começo, né? De entender esse momento antes da criação, porque evidentemente que Deus, né, é o pensamento dominante no universo.
Se ele entendeu que seria o universo dessa forma, para nós é o quanto basta. Por isso que eu disse que o absurdo é você cogitar no antes. O que a gente tem que entender é o universo que nós temos. E o universo que nós temos, ele dá mostra de ser assim, de ser infinito, de ser eterno, né? Então, Deus não estaria respondendo a pergunta de uma maneira mais categórica, né? Do ponto de vista do espaço e o tempo como nós o conceituamos, não, Deus não está criando nesse momento. Não existe essa criação contínua nesse sentido que a gente vê em muitas obras, até no espiritismo chamado kardecista, né? Não, isso não, nós não aceitamos esse tipo, mas podemos ter outra maneira de entender isso, né? De que esse trabalho a que Jesus se referiu, né? Ele existe, sem dúvida, né? Alguma coisa está acontecendo, né? Ou acontece para tudo ser do jeito que é, né? É isso que é. Eu trabalho até agora, né? Meu pai também trabalha, mas aí isso não dá razão para se acreditar que a criação estivesse, né, a todo momento, né, acontecendo, né? Essa criação original, né? Obviamente que nós observamos aqui na natureza que está sempre recomeçando. Ao observar a natureza no planeta em que nós vivemos, que é um pedacinho, né, desse universo infinito, a gente observa aqui sim, as coisas iniciam e acabam, né? Mas a gente sabe que não acabam, né? A gente não acredita na transmigração do princípio espiritual, então vai para algum lugar e continua, né? Então a gente também não está definindo que há um limite, né? A gente está olhando os limites, mas nós estamos procurando extrapolar desses limites invisíveis. Então, essa criação aqui da Terra, né? Ou seja, está nascendo uma árvore ali, nasce um animal, né? Existe um planeta, esse planeta deixa de existir depois de, né, de alguns milhões de anos, bilhões de anos, né? Isso a gente pode constatar. Esse tipo de criação, né, isso a gente pode dizer, não, isso é uma coisa que salta aos nossos olhos, né? A ciência vê isso todos os dias, né? Mas falar aí dessa coisa que nós estamos falando, de criação original dos espíritos, né? Aí não, né? Aí não pode. Teologicamente, se nos afigura impossível, tá? Há uma impossibilidade teórica de isso acontecer. Não sei se ficou claro, né? Posso ter... Também não quer dizer que eu esteja certo, não. Essa é a minha opinião, ok? Muito bem. Desculpe a próxima pergunta, que pode parecer para alguns um pouco irreverente, mas o que faziam os espíritos depois de sua criação? Pergunto porque, se já estava tudo feito, eles existiam para quê? O que faziam? Para que servia a vida deles, afinal? Não foi para ficar admirando Deus e sua obra, foi? Isso é interessante, isso faz me recordar uma conversa que eu tive com meu querido pai, tá? E ele sempre fazia essa pergunta. Mas ele não fazia, como você está fazendo, com relação a essa criação original, não, né? Ele falava assim, para que serve a vida, afinal de contas? Para que serve tudo que a gente faz, né? Ele falava assim, se Deus existe, isso aqui é uma brincadeira e tudo, para que a gente fica o quê? Se eu não fizer nada, vai alterar coisa alguma do universo? Então ele tinha essa preocupação, né, que ele queria entender as causas das causas, a causa da própria vida, que eu acho que é a mesma coisa que você está perguntando, mas sobre outro aspecto, né? Para que serve? Né? Para ficar assistindo, né, o que Deus está fazendo, né? E aí, realmente, é uma pergunta que denota a comprovação de um fenômeno que eu vou falar mais à frente,
que é o fenômeno da queda espiritual. Vamos supor, né, que realmente tudo estando feito, isso significa, que você que falou isso, né? Já está tudo feito. O que eu tenho que fazer, então, se está tudo feito? Já está tudo pronto, né? O que eu tenho que fazer, né? Significa isso, essa criação original, significa isso, aquele céu católico. Quando a gente era criança e frequentava o catecismo, né? A conceituação de céu era isso, né? Você vai para lá, para o quê? Para fazer o quê? Nada, né? Para ficar contemplando, né? Contemplando a eternidade, né? E era uma coisa assim, bastante enfadonha, né? Porque para os anjos, né, eles tinham que ficar tocando harpa e tal, né? Entoando hinos, né, ao Criador sem fim, né? Então, se o dia de lá do céu, né, fosse de 24 horas, devia ser um dia bastante difícil de se levar até o final, né? Se você não ter o que fazer e ficar apenas contemplando a obra eterna da criação, né? Pois esse tipo de céu, esse de fazer nada, né? É o dolce far niente, né, do italiano, né? O doce fazer nada, que é a aspiração de muitos, né? Ao ponto de estranharem e ter que fazer alguma coisa, né? Então, o que os espíritos faziam, né? Ou fizeram, eu estou colocando em todos os tempos, né? Ou farão, né? Depois dessa criação original, que é a vida deles, né? E a vida nossa, né? Não é a mesma pergunta que até hoje os existencialistas fazem? Para que razão a vida? Para que ela existe? Não é esse um sinal da nossa separação do que é a verdadeira vida? O próprio questionamento, né? Para que eu existo? Tem alguma finalidade? Isso nos parece ser uma comprovação de uma das causas pelas quais nós nos afastamos dessa criação primitiva. Esse, para mim, é o mistério do próprio ser. Que muitos poderão fazer assim, dizer assim, né? Eu poderia não existir. Por que eu existo, afinal de contas? Não é a mesma pergunta? O conceito é o mesmo. Para que eu existo? Para que Deus inventou de me criar, né? Eu não pedi para nascer. Eles não falam isso? Muita gente não fala isso. Eu não pedi para... Fala no sentido aqui na Terra, né? Eu não pedi para nascer, não. E colocam assim, geralmente, né? Um tipo de insatisfação. Tipo, por que você me criou? Você me criou, eu estava quieto no nada, né? Eu nada era. Agora não, agora eu tenho responsabilidades, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer, né? Eu não poderia não existir, tudo isso não passar de um sonho do qual eu jamais vou despertar, né? E vou despertar para o nada, né? Que é a base da crença, da própria crença ateística. É uma demonstração de uma revolta interior com relação à natureza do próprio universo, porque a natureza do universo é a natureza afirmativa. Eu sou, devia ser uma coisa muito boa você falar, eu sou. Tá? Eu sou um espírito, né? Eu tenho o potencial do meu Criador de conquistar uma sabedoria não absoluta, mas incomensurável, né? Eu fui criado com uma finalidade boa, justa, correta e certa. Se eu estou questionando,
E se eu tenho essa semente de rebeldia dentro de mim, né? Se eu estou contestando a própria existência, ou seja, se eu estou dizendo que eu preferia não ser do que ser. Olha que coisa interessante, olha que atração que ainda nós temos para esse ignoto, né? Para essa coisa desconhecida. Então, se os espíritos, o que eles fizeram depois? Né? O que eles fizeram? Se a gente observar o nosso mundo, nós vamos ver uma coisa chamada trabalho, né? É o trabalho de todos trabalham, né? Todos têm uma atividade dentro do mundo que nós vivemos. Obviamente, uma questão de extrapolação, mesmo no mundo limitado em que nós vivemos, mesmo que nós estejamos aprisionados nessa cela do espaço-tempo, mesmo que nós estejamos, nós podemos depreender que tudo deverá ter uma causa justa, bela e boa, que deverá ter uma razão que nós vamos aprendendo e aumentando o nosso conhecimento, e esse é o mistério de ser. O mistério do próprio existir é isso, é você olhar em derredor e falar o que está do meu lado aqui. E é a vida de cada um de nós, mesmo na nossa prisão, na nossa pequena cela, nós queremos saber as coisas, saber porque nós estamos presos dentro daquela cela, né? Mesmo que nós não nos lembremos por que nós fomos presos naquela cela, nós queremos saber. O prisioneiro tem o direito, né, de saber por que foi preso. Então, o fato do universo ter sido criado perfeito, isso não quer dizer que os espíritos não tinham nada que fazer. Isso é um equívoco, né? Muito grave, aliás, né? Porque o conhecimento dado aos espíritos, e a obra é perfeita porque cada um dos espíritos tem uma função. Eles não têm o conhecimento absoluto. É justamente, né, o funcionamento da coisa é perfeita pela complementaridade, pelo que o outro sabe. A gente está começando a entender isso nas nossas ciências aqui, que é impossível você conquistar o conhecimento numa só disciplina. O outro tem uma coisa para nos revelar. Por isso que o Cristo, quando ele vai falar a respeito de qual que é o maior mandamento, né, que um doutor perguntou para ele qual o maior mandamento, ele falou assim: amarás a teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quer dizer, essa é a maior de todas de todos os mistérios, né? É compreender esse mistério, que é o mistério do Criador. Mas falou assim, mas tem um outro que é semelhante a esse, que é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, no mundo social, nós conseguimos entender isso, né? Que é impossível nós praticarmos o bem social se nós não praticamos o bem direcionado ao nosso próximo. Nós conseguimos entender. E nessa criação original é a mesma coisa. Não é possível que o conhecimento fosse dado integralmente. Muita gente fala assim, mas como é que pode o anjo ter caído do céu, não é verdade? Como é que ele pode ter caído? Isso é uma forma de expressão, vamos dizer assim, gravitacional, né? Queda, né? Caiu, né? A gente pode falar isso, como é que entrou, como é que ficou preso, né? Como é que foi para o interior, né? Porque se observar, se cortar um plano de uma esfera, né? Você vai ver que tem uma seta para baixo. Quem entra no interior está caindo, né? Caindo da superfície para dentro, né? Então, esse universo original é um universo era perfeito, é perfeito,
continua perfeito, sem nenhuma alteração. O fato da existência do livre-arbítrio e da presença da escolha equivocada não vai alterar a perfeição desse universo, porque esse universo ele tem um poder de autorrestauração e tem um poder de cura, como a gente observa no nosso corpo, né? Você corta, se você tem todos os... seu organismo está funcionando corretamente, aquela ferida vai cicatrizar, vai ficar ali a cicatriz, mas vai curar, né? O universo é autocurante, mesmo que se tenha sido inserido nele o dom perigoso, poderoso também, né? Poderoso e perigoso do livre-arbítrio, mas o universo estava preparado para isso, né? Dentro da sabedoria infinita de Deus, não foi surpresa nenhuma para Deus que tenha existido uma rebeldia no princípio, né? Aliás, isso está, acho que no livro dos Espíritos de Kardec, né, que fala assim que os Espíritos responderam para o Kardec que na origem muitos se perderam. Na origem. É uma coisa ancestral mesmo, né? Eles colocam, eu não sei exatamente qual é a questão, mas é naquela das causas primárias, né? A parte primeira do livro dos Espíritos, né? Então, os espíritos estão fazendo algo, sim, nesse mundo original que existe, né? Que é o pré-existente, é aquele que nós iremos paulatinamente frequentá-lo, né? Até que nós estejamos só nele, né? Nesse mundo verdadeiro. Né? Para que serve a vida, né? Se a gente continuar trabalhando, a gente vai responder essa pergunta, né, que intrigava a cabeça do meu querido pai, né? Por que, afinal de contas, eu existo? Ele perguntava isso, né? Eu não sei, João, acho que eu não respondi, né? Acho que eu não respondi, mas esse, para mim, é o grande mistério, né? É exatamente esse, né? Para que existimos, né? Bem, nossa última pergunta é curta e direta. Os espíritos viam e ouviam Deus? Olha, Jesus fala, né, que escutava, né? Ele fala assim, o que falo, escuto de meu Pai, né? E promete, né, que os puros de coração verão a Deus. E a gente fica imaginando, né, o que é isso, né? Deus falava aos ouvidos de Jesus Cristo. Aqueles que se tornarem puros vão chegar lá numa sala, né? Como aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, né? E vai observar aquele monólito lá, aquela pedra. Não, essa pedra é Deus, então. É isso, né? E é esse que é ver, é isso que é ver, é isso que é ouvir Deus. Se nós não estivéssemos tão intoxicados pelo egocentrismo, se nós não estivéssemos tão ofuscados pelo orgulho, nós sim veríamos Deus em cada passo do caminho. Porque nós somos feitos, né? O ser, né? Esse eu sou, ele é feito à imagem e à semelhança do seu Criador. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como assim? Nós temos né, é parecido com a gente, tem o mesmo formato de rosto. Tá? Claro que não, né? Do que é feito, do que nós somos feitos? Nós somos feitos de pensamento. Nós somos esse pensamento que pensa. É um pensamento reflexivo. É um pensamento que pensa sobre si. Que isso que é o ser. Ser é exatamente isso. É você saber quem você é. E o Cristo, ele falava que ele sabia quem ele era. Mas vós não sabeis quem sois.
Então, esse saber, se conhecer, é a própria manifestação e comprovação dessa criação original. Se você já pensa, se você, né, pensa, eu sou, né, João, eu sou o Caliban aqui, e você consegue refletir isso, né? Essa é a prova da sua existência. É aquilo, né, que nós já é uma coisa bastante até repetitiva, né? Penso, logo existo, né? O pensamento é a prova de que nós existimos. Embora muitos usem o pensamento para tentar provar que não existem, o que é um absurdo. Você tem, né, aquilo exatamente que comprova a sua existência é o fato de você pensar. Você não precisaria de mais nenhuma comprovação. O fato de você pensar. Agora, esse pensamento seu como é, ele tem alguma forma? Ele tem alguma imagem? Ele pode ter. Ele pode ter. Se você fala, por exemplo, assim, o que você é, quantos anos você tem? Não sei, hoje eu tenho mais de 60, você tem mais de 40, não é isso? Mas você tem 40? Não, você pode ter lá 30. Qual a sua fisionomia? Até mesmo conversando com a pessoa, no dia de hoje mesmo, ela falou assim, nossa, nós temos tantas caras ao longo da vida, na verdade. Quem nós somos, afinal de contas? Nós somos aquela de 5 anos de idade, o de 8, o de 10, o estudante, o professor, o jovem, o velho, né? A gente não sabe quem a gente é. E, no entanto, somos nós, né? E nós conseguimos nos reconhecer em todas as formas pelas quais nós passamos. Se você pega lá o álbum de fotografia seu desde a infância, você vai falar, sou eu e tal. Eu tive uma experiência com isso. Eu estava mexendo em coisas no arquivo, né? No meu quarto lá, eu guardo as minhas pastas de estudo no alto lá de um armário. E o meu computador estava aberta a tela e eu estava fazendo uma pesquisa sobre estações ferroviárias. Não sei por que eu estava fazendo a pesquisa sobre estações ferroviárias. E lá do alto lá da escadinha em que eu estava, eu observei o computador abrindo uma tela e eu vi uma fotografia e olhei à distância e vi uma criança de uns 3 anos de idade, junto com outras crianças, né, de 8, 9, 10 anos, de tudo, um adulto na fotografia e atrás de uma estação ferroviária. E eu olhei e falei assim, sou eu. Eu olhei, eu não conhecia aquela fotografia que alguém tirou quando eu tinha 3 anos de idade. Não era uma pessoa conhecida, a pessoa postou fazendo um trabalho sobre estações ferroviárias. Eu jamais me recordei disso, de estar lá tirando aquela fotografia. Mas eu tive uma atração impressionante para a tela do computador e falei assim, o que eu estou fazendo ali naquela foto? Depois eu descobri, né, que aquela fotografia, né, ela foi postada lá por um pesquisador e coisa e tal, e tudo, e que é uma foto que eu não sabia que eu tinha. E, no entanto, eu me reconheci, uma coisa muito interessante, né? Então, quem somos nós? Né? Essas múltiplas formas que nós temos, é isso que é imagem e semelhança? São as formas? Obviamente que não, né? Então, Deus, a gente sabe que não é aquele velho lá de barba branca e tal, né? Não é isso? De roupa branca e tudo, um cajado, né? Para dar aquela ideia de que ele é bem velho, é bem antigo, que ele sempre esteve por lá, né? Então, o pensamento é que é essa semelhança, né?
E o pensamento não tem forma. Ele não tem forma. Ele pode ter forma. Você pode, com o seu pensamento, imaginar. Você fala assim, por exemplo, ó, azul. Pronto, você já pensou, né? Se vai ser azul, pode ser azul numa xícara, numa parede, numa flor, não é verdade? Você pensou em azul. Você pode pensar assim, cachorro, né? Você pode ter um cachorro de uma raça tal, de uma outra. Você pode ter forma, mas pode não ter forma. Não, às vezes não dá necessidade de você ter forma para o seu pensamento, para mostrar que você continua vivo, né? Então, se nós não estivéssemos tão ofuscados pelo orgulho, se nós não estivéssemos tão empanados pelo egocentrismo, nós veríamos, sim, a nossa imagem em toda parte. A gente olharia para o próximo e falaria assim, olha, eu estou olhando para ele e ele está olhando para mim, o Deus que está dentro dele está olhando para o Deus que está dentro de mim. Eu não veria esse outro ente como um inimigo. Eu veria como, olha, sou eu olhando lá para mim aqui do lado de fora. Assim como eu reconheci aquela fotografia, eu me reconheceria em todos os outros entes da criação. Então, esse segundo mandamento, né, que é semelhante ao primeiro, né, que é a chave da compreensão, né, de como foi criado originalmente o universo. Os espíritos, né, vivendo em completa harmonia e sincronismo, em obediência aos mesmos princípios e à mesma lei. Qual é essa lei? Já falamos sobre isso. A lei do bem. É a lei do amor, que essa que é a lei mais forte. Quando a gente fica mais velho aqui na Terra, a gente começa a entender que não existe força mais poderosa do que o sentimento, do que o amor. Ele é superior a qualquer força existente no universo. Ele é a liga, né, indissolúvel entre todos os espíritos criados por Deus nessa criação original. Mas vejam bem, nós não estamos falando que nessa criação original existia tempo, porque existe tempo, né? E que existe forma. E também nós não estamos dizendo que é de uma determinada forma ou de outra forma. Nós estamos dizendo que essa criação é o reconhecimento do ser dentro de Deus, que foi essa vida que nós recebemos, né? De nos reconhecermos, de olharmos para nós e falarmos, eu existo, né? Eu sou eterno, eu sou feito da mesma natureza do ente que me criou. Agora, vê-lo, né, e ouvi-lo, isso significa, né, até no inglês é mais próximo para a gente compreender isso, né? No inglês, quando você fala que eu entendo, né? Como é que você fala? I see, né? Eu vejo. Olha que interessante, como vai no que nós estamos querendo falar, né? Então, ver, né? Ver é entender, é compreender, que é um pouco mais, né? Compreender é você abarcar mais essa visão, que é uma visão conceitual. Não é uma visão física, é isso que nós estamos falando. Nós estamos dentro do Deus infinito e passamos a existir como pensamentos interligados, independentes e interdependentes, né? Que é esse que o Pietro Baldi chamou de
sistema perfeito, né? E nós vamos dizer o seguinte, nós falamos bastante aqui de que se o orgulho não estivesse nos ofuscando tanto, nós entenderíamos isso com muita facilidade, né? Houve um desentendimento nessa criação original, nós já falamos sobre isso. Houve, né? Há e continua havendo dentro do universo essa disfunção, esse movimento contrário, que nós já falamos da força forte e da força fraca. Existe essa revolta, existe na nossa civilização. As perguntas que nós respondemos hoje denotam a nossa própria insatisfação com a nossa existência. Né? Por quê? Né? Para que serve? Né? Como se houvesse algum outro jeito, né? A não ser trabalhar, a não ser aprender. Né? Então, eu vou deixar para depois essa questão aí, falar sobre esse assunto, tá? Sobre se existiu uma queda, se existiu uma rebelião, se existiu uma rebelião original, se ela continua existindo, por que ela houve, o que aconteceu, tá? O que acontece e o que vai acontecer todas as vezes em que isso ocorrer, né? Nesse sistema perfeito, em que a lei deve ser necessariamente a lei do bem, a lei de amor, pelo uso do livre-arbítrio foi inserida uma perturbação. Uma onda, e nós não estamos falando essa palavra onda por acaso, tá? Uma onda de revolta. E o que nós vemos... Nós vamos falar depois sobre isso, mas eu peço a vocês aí que meditem, né? Meditem bastante sobre o que é o orgulho, o que é essa palavra, egocentrismo. É uma palavra diferente, nós poderíamos ter usado egoísmo, né? E ego, em latim, é eu, né? Ego é eu. O espírito tem como não ser egoísta? Não, né? Ele nasceu, ele é egoísta por natureza, né? Porque ele é ele, né? Ele precisa ser egocentrista? Não, aí já é uma escolha dele, tá? Ser egocentrista é uma escolha dele. Então, Deus é o egoísmo? Sim, Deus é o egoísmo máximo, né? É o máximo dos egoísmos, né? Ele é totalmente egoísta, né? Mas significa que ele é mau por isso? Não, né? É um assunto complexo, tá? Falar de coisas, mas que são da nossa natureza. Nada disso vai exigir de nós que nós tenhamos algum diploma, né? Não precisamos ser cientista de nada, porque esse ser está dentro de mim, como está dentro de você, como está dentro de todo mundo, né? É o ser de cada um. Mas podemos estar separados, mas somos feitos da mesma natureza, né? Somos feitos da mesma coisa, né? Do mesmo ser. Pietro Baldi chamou isso de substância, aquilo que está abaixo do ser. Que o ser ele foi construído na substância divina. É o sub, abaixo do latim, né? Subestar. Então está abaixo do ser, né? Então dentro de nós nós somos constituídos da substância divina, no nosso caso, em processo de transformação, ou seja, de migração de formas.
que não deve ser o que acontece, ou o que aconteceu, ou o que continua a acontecer nesse mundo original, tá? O Cristo falava, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vou para meu Pai. Para onde vou, vós não podeis ir por enquanto. Porque a natureza dele, né? A natureza dele é uma natureza de compreensão. Ele teve esse eu entendo, tá? Ele teve essa iluminação, né? De entender quem é ele, né? E o que ele representa no conjunto dos outros seres, né? Nós, por enquanto, mal sabemos quem somos, né? Se nós somos aquele com 5 anos de idade, com 30 anos, com 60 agora, e já passei esse marco, né? Dos 60 anos, né? É isso aí, João. Penso, logo existo, né? Ser ou não ser? Essa é a questão, tá? Muito bem, vamos aguardar os programas futuros então. Terminamos aqui o nosso programa. Gostaríamos de agradecer aos nossos ouvintes pelo tempo e dedicação a este programa e, claro, ao nosso caríssimo Caliban Calites pela participação de hoje e pela amizade de sempre. Muito obrigado, Caliban. Eu agradeço, João. Vou agradecer sempre, né? E acho que muito mais do que você pode imaginar, esses programas que a gente realiza, em que você está me entrevistando, eles têm me levado ao autoconhecimento, têm me levado a um acréscimo, né, do conhecimento sobre a minha própria pessoa. Na verdade, eu sou o grande beneficiado de tudo isso que está acontecendo, tá? É como eu estou sentindo. Então, agradeço bastante a você por você ter lembrado aqui do amigo Caliban. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!